Nesse domingo, às 6h30 da noite, Corinthians e Mirassol se enfrentam em partida válida pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da Cazé TV no YouTube e na TV aberta. Quem transmite esse confronto tão importante é a Record TV. Para esse confronto, o técnico Ramon Dias deve mandar força máxima e colocar os jogadores melhores que tem à disposição. Ainda há algumas dúvidas, pois o Rodrigo Garro é um jogador que voltou recentemente de lesão e jogou partidas recentemente como titulares, partidas desgastantes aí na Libertadores. Então pode ser que o Rodrigo Garro, nesse confronto contra o Mirassol, seja poupado para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores na quarta-feira. Aí, caso o Rodrigo Garro não atue como titular nesse confronto, o Igor Coronado será o substituto dele na função de camisa 10. Também na lateral esquerda do Corinthians ainda há uma dúvida, pois o Ramon Dias, nos jogos mais importantes, em jogos em que o Corinthians precisa ser sólido, tanto no setor defensivo quanto ofensivamente, criar bastante jogadas, o time tem sido com o Hugo entre os titulares. O Ramon Dias tem optado no clássico contra o Palmeiras, no clássico contra o Santos, no primeiro jogo, no jogo de ida da Liberta, o técnico optou pelo Hugo. Já na última partida, o Matheus Bidu foi titular e correspondeu bem aí ofensivamente, tanto que fez um gol. Mas defensivamente também ele sofreu um pouco ali com os ataques do time venezuelano. Uma provável escalação do Corinthians para esse confronto tão decisivo pelas quartas de finais do Paulistão contra o Mirassol neste domingo tem o Hugo Souza no gol, nas laterais o Mateuzinho e o Matheus Bidu. A tendência é que o Matheus Bidu jogue aí essa partida, pois o Corinthians atuará em casa, e onde o Corinthians é muito forte e precisa aí ser bastante ofensivo nessa partida. A zaga do Corinthians novamente deverá ser formada pelo André Ramalho e o João Pedro Choca, uma zaga que tem ganhado em sequência entre os titulares nas últimas partidas, em que o Corinthians inicia com um time forte, com um time em tese titular. Os dois zagueiros têm sido o André Ramalho e o Choca. O meio de campo do Corinthians nesse confronto, com a ausência do Ranieri, deve ser formado pelo José Martínez como o primeiro volante, o camisa 5, o esquema losango do Ramon Dias com os dois volantes à frente do José Martínez deve ser composto novamente pelo Breno Bidon e pelo Carrilho. Armando o jogo, acredito que deve ser o Rodrigo Garro. Caso não jogue o Garro, jogará o Igor Coronado. E a dupla de ataque do Corinthians para essa partida, novamente, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Yuri Alberto é um cara que tem rendido muito bem aí nesse ano de 2025. Até começou um pouco devagar, mas nos últimos jogos, nos jogos decisivos, ele tem voltado a ser aquele Yuri que terminou 2024 em ótima fase, fazendo muitos gols. Tanto que ele já tem aí 5 gols e gols decisivos nos dois clássicos contra o Santos e o Palmeiras. Ele marcou gol e na última fase, na segunda fase aí da pré-Libertadores, ele também conseguiu marcar dois gols muito decisivos que classificaram o Corinthians para a terceira fase da pré-Libertadores para sonhar com uma vaga aí na fase de grupo da competição. O Memphis Depay é um jogador que tem contribuído também com participações em gols, muito mais com assistências do que em gols, mas é um jogador que ainda, na minha visão, está devendo um pouco nessa temporada. Na temporada passada, em 2024, quando ele chegou, ele deu um dinamismo aí novo para o ataque do Timão. Um jogador que costumava aí ser muito participativo, tinha o drible, tinha assistência, tinha gol, finalizava bastante, mas nesse ano ainda está um pouco, ao meu ver, sem ritmo de jogo, mas pouco a pouco aí ele tem melhorado na minha visão. Nessa partida contra o Mirassol, pode ser o jogo aí com o Memphis aí se destaque e seja o principal jogo aí dele em 2025 até o momento. Meu palpite, meu placar para esse jogo é o Corinthians vencendo por 3-1. Acredito que o Mirassol consiga fazer um gol, pois o Timão tem sido um pouco inseguro defensivamente, mas no ataque tem criado e tem marcado muitos gols. Esse é o meu palpite, então já deixa aí vocês também, fiel, o seu palpite nos comentários. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.